A desinformação produzida pelo movimento anti-vacina causou recentemente um surto de sarampo nos Estados Unidos. No Brasil, a situação não é tão diferente, com a baixa nos índices de vacinação e retorno de doenças já erradicadas. Entenda melhor o assunto agora na reportagem de Gustavo Rubim. Os Estados Unidos enfrentaram faz pouco um surto de sarampo, que já resultou em mais de 200 casos e 2 mortes no país. A situação está ligada ao movimento anti-vacina. Lucelmo Lacerda, doutor em educação, esclarece mitos e apresenta evidências que comprovam a segurança e eficácia das vacinas. Há um surto de sarampo acontecendo nos Estados Unidos. Claro que isso é uma coisa multifatorial, né? Muitas coisas concorrem para isso, uma doença que praticamente tinha desaparecido, mas sem dúvida alguma há uma questão que está diretamente ligada, que é a hesitação e a recusa vacinal por conta de uma informação que é falsa de que as vacinas estão associadas ao autismo, né? Ou seja, que a vacina produziria o autismo. Isso surgiu em 1998, com a publicação de um artigo numa revista muito importante, a revista Lancet, né? E esse artigo depois ele foi retratado, né? Foi despublicado porque era uma fraude. Depois dessa situação, houve inúmeras pesquisas com centenas de milhares, até milhões de crianças mostrando que não existe nenhuma relação. Mas o estrago já estava feito. Logo depois disso, você teve uma queda muito expressiva dessa vacinação e depois também, isso acompanhou durante o tempo, depois também uma hesitação vacinal muito grande, enfim. O estrago já estava feito e continua sendo feito porque ele continua existindo. Segundo o especialista, a pandemia agravou a desinformação com relação às vacinas. O movimento que espalha notícias falsas já não se restringe aos Estados Unidos e avança para outros países, inclusive o Brasil. Agora, recentemente, por conta da pandemia, você teve um aquecimento do discurso anti-vacina por conta das vacinas específicas da pandemia, mas uma coisa contamina a outra, né? Então existe um discurso muito forte em relação a isso. Esse cenário está se mostrando desastroso nos Estados Unidos, mas não só lá, no mundo inteiro, né? Já existe documentos da Organização Mundial de Saúde apontando o movimento anti-vacina como uma das maiores ameaças da saúde no mundo. Isso se reflete também no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem esse movimento histórico, né, anti-vacina, e temos aquecimento desse tema por conta da pandemia. O Brasil já registra alta nos casos de sarampo, uma doença até então erradicada no país, e há risco de que outras também voltem a circular. Essa situação é muito séria, porque a gente tem a possibilidade de ver novamente muitas doenças que já tinham sido eliminadas. Nós estamos falando do sarampo, mas se você olha para a cobertura vacinal, são muitas coisas, né? E nós tivemos um ganho, esse é o ganho de saúde talvez mais importante da história da humanidade nas últimas décadas, nos últimos séculos, a vacinação, né? Ela permitiu que muito mais crianças vivessem bem. Então, quando você não tem essa cobertura vacinal, você quebra um cordão de isolamento, porque a vacina precisa que muita gente, né, uma massa crítica seja vacinada. Então, isso é muito perigoso, porque quebra esse cordão e permite que indivíduos passem por todas as situações que estão relacionadas a essas doenças que desapareceram. Isso significa, eventualmente, sequelas graves e até, infelizmente, não sobreviver. Então, é muito grave e o Brasil tem chance muito grande de passar